Mudando de assunto, a anidrose é uma condição da pele caracterizada pela redução ou ausência de suor, que pode ser generalizada, localizada ou assimétrica. Pode estar associada a doenças de pele como psoríase, alterações hormonais, doenças do sistema neurodegenerativo, certos problemas neurológicos e intoxicações. O suor é um mecanismo de regulação da temperatura e ocorre para baixá-la em casos que haja um aumento da mesma. Mas o que acontece quando há essa ausência de suor? A ausência do suor, que a gente chama na dermatologia e na medicina como anidrose, é quando a gente não consegue suar, né? A capacidade de perder líquido quando aumenta a temperatura do corpo, ela não existe nesses pacientes que detêm esse tipo de doença, que é a anidrose. Por que isso acontece? Às vezes o paciente tem algum tipo de lesão na pele que vai machucar as glândulas sudoríparas dele. Então ele tem algum tipo de queimadura mais profunda, de 3º grau, tem algum tipo de lesão cicatricial. Então ele perde essa capacidade da sudorese, né? Pacientes com idade mais avançada, a tendência também que as glândulas sudoríparas vão diminuindo, e tem pacientes que já nascem com essa condição hereditária, que é uma doença genética, é mais raro, em torno de 1 em 1 milhão, mas ele já nasce com menos glândulas sudoríparas. E tem alguns medicamentos também que façam com que o paciente perca ou tenha uma diminuição da capacidade de sudorese. A gente tem que pensar e lembrar que a sudorese é uma função importante do nosso organismo. Quando a gente sua, a gente perde líquido na pele, e esse líquido sobre a pele, quando ele evapora, ele tira o calor do nosso corpo, então ele faz a nossa temperatura corporal diminuir. Então, suar é uma função importante do nosso organismo. Quando a gente não tem ela, ou tem ela diminuída, aí já é uma doença. E para essa doença, a gente tem alguns cuidados que a gente pode tomar. A gente sabe que a gente não tem um tratamento específico para ausência de sudorese, né? Quando a pessoa já nasce com essa condição genética, o que a gente vai fazer é olhar os fatores externos com esse paciente sinta menos calor. Então, deixar o paciente em ambientes onde a temperatura seja controlada, como com ar-condicionado, por exemplo, fazer com que o paciente evite exposição ao sol. Se a temperatura do paciente aumentar muito, fazer com que o paciente tome um banho mais frio, gelado, faça compressas de água fria, isso tudo com o intuito de diminuir a temperatura do paciente. Porque a gente sabe que o aumento da temperatura no paciente e a ausência da capacidade desse controle de temperatura faz com que o paciente possa ter náusea, ter fraqueza, ter dor de cabeça, e em casos mais graves, febre, e a hipertermia, que é quando a gente tem uma temperatura muito elevada do corpo, levando inclusive à convulsão. Então a gente tem esses cuidados com esse paciente para a gente evitar com que a temperatura do corpo dele não aumente a esse ponto de ter sintomas mais graves.